Você já tomou uma decisão apenas para parar de sentir aquela angústia sufocante no peito? Sabe aquele momento em que a incerteza incomoda tanto, mas tanto, que qualquer escolha parece melhor do que continuar nesse lugar de dúvida? É como se o seu corpo estivesse gritando: resolve isso agora, qualquer coisa, só para eu parar de sofrer. Se você já fez isso e depois sentiu aquele gelo no estômago ao perceber que agiu por puro impulso, saiba que você não é uma pessoa fraca, sem foco, sem juízo. Você está apenas reagindo a um mecanismo biológico emocional muito potente, desenhado até para a nossa sobrevivência, mas que muitas vezes nos sabota na vida moderna: a ansiedade. Hoje eu quero te ajudar a entender o que a ansiedade faz com as suas escolhas, e principalmente nos bastidores da mente, e como recuperar a clareza quando tudo ao seu redor parece urgente. Vamos aprender a separar o que é uma necessidade real do que apenas um grito do seu sistema nervoso por um alívio imediato, que infelizmente costuma custar caro no seu futuro. Oi, eu quero te dar boas-vindas a esse espaço de pausa. Eu sou o Dr. Vinícius Ribeiro, sou médico e cirurgião plástico com 30 anos de formação. E passei essas 3 décadas ouvindo pessoas no consultório, nos hospitais, no centro cirúrgico. E aprendi que a medicina vai muito além do que os olhos podem ver na superfície da pele. Eu vi pessoas em grandes momentos de vulnerabilidade, onde uma decisão errada, tomada no calor de uma crise, pode custar anos de paz e saúde. Percebi que muitas vezes o que leva alguém a buscar uma mudança externa não é apenas a estética, mas uma tentativa de resolver uma inquietação profunda da alma. A intenção aqui é simples: conversar sobre essas decisões humanas, aquelas escolhas que a gente faz em casa, com os família, no trabalho, e também sobre o que vivemos por dentro: o medo, a expectativa, a culpa e, claro, e principalmente a ansiedade. Eu vou trazer para você o que a ciência explica, o que a prática médica me ensinou no campo de batalha, e o que minha fé me aponta como direção e porto seguro. E aqui fica um aviso, né? Esse conteúdo é educativo e reflexivo. Ele não substitui uma consulta médica ou psiquiátrica ou psicológica. Se algo aqui tocar em um ponto sensível de você e você estiver vivendo um transtorno de ansiedade paralisante, busque ajuda profissional especializada. A ansiedade, ela tem um jeito próprio de falar com a gente. Ela raramente fala do presente, do momento atual. Ela é uma especialista em criar futuros terríveis. Elas chegam com perguntas que roubam o teu sono. E se você errar? E se você perder essa oportunidade única? E se for tarde demais amanhã? Ela sempre cria um cenário catastrófico, cheio de detalhes. E depois te cobra uma decisão imediata para tentar evitar que esse futuro aconteça. Só que quando você decide com medo, você não decide para construir algo sólido. Você decide para fugir de um fantasma. A ansiedade acelera o tempo dentro de você. Biologicamente, o seu cérebro entra num estado de luta ou fuga. O sangue sai do nosso córtex pré-frontal, que é a área responsável pela lógica, pelo planejamento e pela sabedoria, e vai para áreas mais primitivas, focadas apenas em sobreviver ao perigo imediato. A vida real pode estar pedindo calma, mas por dentro você sente que está numa contagem regressiva. E aí a decisão vira uma anestesia emocional. Você escolhe qualquer coisa só para parar de sentir a angústia de não saber o que fazer. Na minha prática como cirurgião, eu vejo isso com muita frequência. Pacientes que chegam querendo operar para ontem, porque acreditam que a mudança no corpo vai calar uma angústia que, na verdade, é emocional. Mas a ansiedade não se resolve com cirurgia. Muitas decisões ruins não nascem da falta de inteligência, mas de um estado interno de alerta, onde o cérebro desliga a clareza para focar no alívio. A psicóloga de Harvard, Susan David, autora do fantástico livro Agilidade Emocional, diz algo que eu considero um divisor de águas. Emoções são dados, não são direções. Isso significa que a ansiedade te dá uma informação. Ela diz que você se importa com o resultado, que você se sente vulnerável ou que algo é muito valioso para você. Mas ela não é uma ordem. Ela não é um decida agora. Maturidade emocional é aprender a olhar para essa luz de alerta. Sabe quando no carro aparece aquela luz de alerta no painel? Tu entende o aviso,
mas manter as mãos firmes no volante sem deixar que o pânico te atrapalhe, escolhe o próximo caminho e faça você chegar até o posto ou até o mecânico em um lugar seguro. Como saber se você está no seu melhor estado para decidir? Às vezes, o que chamamos de ansiedade é, na verdade, um esgotamento físico que está te sabotando, principalmente sabotando a nossa capacidade de julgamento. Antes de ouvir a voz dessa urgência, eu quero que você faça um check-up, algo que chamamos de método HALT, que são 4 estados básicos que curtam-circuitam a nossa lógica. Pergunte-se honestamente antes de assinar qualquer contrato ou dar qualquer resposta definitiva. Vamos começar. O HALT é H-A-L-T. O H é de hungry, fome. Você está bem alimentado? Parece simples essa pergunta, né? Mas um cérebro sem glicose entra em modo de sobrevivência. A falta de energia física nos deixa irritadiços, impacientes, incapazes de ver o quadro geral. Nunca tome uma decisão de vida com o estômago vazio. 2. Do HALT, H-A, hungry, ou a raiva. Você está sob o efeito de uma frustração recente? A raiva nos faz querer punir alguém, dar o troco ou resolver logo para mostrar força. Mas aprenda, a raiva é míope, ela destrói a visão de longo prazo. E isso é uma troca de satisfação momentânea de poder por algo mais prolongado. H-A-L-T do HALT, o L é o lonely, a solidão. Você se sente isolado, desamparado ou carente? Na solidão, nós aceitamos caminhos que não nos pertencem apenas para nos sentirmos incluídos ou validados. Decidimos assim para não sermos abandonados, e não porque aquele caminho é o certo ou o nosso propósito. E o último da palavra HALT, né, H-A-L-T, é o tired, que é o cansaço. Você está exausto? O cansaço drena a nossa força de vontade. Um cérebro cansado sempre escolhe o caminho mais curto e fácil, o que raramente é o melhor. O cansaço nos faz dizer sim quando deveríamos dizer não, apenas para acabar logo com uma conversa. Se você deu check em qualquer um desses 4 pontos, seu objetivo hoje não é decidir. Seu objetivo hoje é se cuidar, né? Um solo cansado e maltratado não sustenta uma decisão firme. Coma, se alimente, descanse, conecte-se com alguém que te dê confiança e espere a biologia do seu corpo se estabilizar antes de voltar ao campo de batalha das escolhas. Para isso nós temos uma regrinha muito interessante, que é a regra 10-10-10. Para recuperar a lucidez, quando o coração está acelerado e a mente está cheia de ruído, eu proponho um roteiro prático de 5 passos que você pode aplicar hoje mesmo. Número 1. Nomeie o sentimento com precisão. Diga, em voz alta, eu estou vivendo um momento de ansiedade? Isso tira o sentimento do lugar de identidade e coloca você no lugar de estado passageiro. Você não é a ansiedade, você está ansioso. A Susan, no livro, ensina que rotular a emoção com precisão é o primeiro passo para criar um espaço necessário para a razão voltar a te operar. 2. Separe a decisão da clareza. Muitas vezes achamos que precisamos resolver a situação externa para nos acalmarmos internamente. É o contrário. Você precisa se acalmar para resolver a situação. Diga para si mesmo, hoje eu não preciso decidir o destino final. Hoje eu só preciso clarear o próximo passo. Isso reduz a pressão e permite que o sistema 2 do cérebro volte a funcionar. 3. Faça as perguntas de ouro. Qual é o problema real aqui? O que eu estou tentando evitar sentir? Muitas vezes essa decisão apressada é apenas uma fuga de um sentimento que não queremos encarar. Rejeição, fracasso ou solidão. Quando você identifica o medo real, a decisão perde aquela áurea de vida ou morte. E aqui vem aquela primeira coisa que eu falei lá. Aplique a regra do 10-10-10, que é uma ferramenta muito popularizada pela Suzy Welch e é fantástica para ganhar uma perspectiva temporal. Projete sua decisão no tempo. Como eu vou me sentir sobre essa escolha daqui a 10 minutos? Provavelmente aliviado, né? Porque a pressão e a dúvida parou. Como eu vou me sentir daqui a 10 meses? É aqui onde as consequências reais
E os custos e os desdobramentos aparecem no seu dia a dia. E como eu vou me sentir daqui a 10 anos? E essa é a escolha que vai ter ainda mais relevância, ou terá sido apenas um impulso que custou caro? A ansiedade vive no imediatismo dos 10 minutos. A sabedoria habita na perspectiva dos 10 meses e na segurança dos 10 anos. 5. Aguarde 72 horas. Se a decisão não for uma emergência médica ou de segurança real, dê tempo para o teu coração desacelerar. O tempo é o maior inimigo da impulsividade e o maior aliado da convicção. Se a decisão for boa hoje, ela continuará sendo boa daqui a 3 dias. Eu acredito nisso. E como cristão, eu aprendo que Deus se importa com o nosso coração e não apenas com o resultado final das nossas batalhas. Sabedoria na Bíblia é quase sempre sinônimo de direção com paz. Deus não nos guia através do desespero ou do pânico, mas através de um espírito calmo e ponderado. Há um versículo no livro de Provérbios, no capítulo 19, versículo 2, que diz, que é um alerta direto para nossos dias acelerados. Não é bom agir sem refletir. Quem se apressa erra o caminho. Note que o texto aqui não diz que a pessoa que tem pressa é má. Diz apenas que ela erra o caminho. A pressa sem reflexão é o caminho mais curto para o erro. Mesmo que a intenção seja boa, esperar o tempo da clareza não é sinal de fraqueza, de lentidão ou de indecisão. É sinal de inteligência emocional e, acima de tudo, de confiança espiritual. Muitas vezes o que o seu coração pede hoje não é uma resposta pronta, mas um descanso na soberania daquele que te conhece e conhece o teu amanhã. Tente repetir para si mesmo. Eu não preciso resolver o mapa inteiro da minha vida agora. Eu só preciso ser fiel ao próximo passo do que está diante de mim. E a paz de Deus é o melhor termômetro para uma decisão acertada. A ansiedade nunca foi e nunca será uma boa conselheira para ti. Ela quer te salvar do desconforto de hoje, mas pode te empurrar para o arrependimento amargo de amanhã. Decisão boa é aquela que, se você consegue sustentar não só na euforia, não só na urgência de hoje, mas na consciência tranquila de amanhã. Baixa o teu volume, respira fundo, use o halt, projete no 10-10-10. Se essa conversa te ajudou a acalmar o coração e a organizar os seus pensamentos, eu adoraria saber. Comente aqui embaixo. Qual aquela tua estratégia específica que você usa para não decidir no calor da emoção? O que te ajuda a manter a calma quando a pressão sobe? Vamos trocar experiências juntos e crescer juntos. Se você conhece alguém que vive correndo contra o tempo, sofrendo com a pressão das escolhas e com o peso da ansiedade, compartilhe esse vídeo. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos encontros. Obrigado por me ouvir, por todo esse tempo, e que Deus te dê sabedoria e paz em cada uma das suas próximas decisões. Até o nosso próximo episódio.